Salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo, meu parceiro, o vídeo desse domingão aqui no canal Ayrton Dicas, domingão dia 26. E claro, meu parceiro, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, agradecer a galera que já acompanha a gente há muito tempo, tamo junto e vambora para mais um dia de tips, para mais um dia de guerra, meu parceiro, porque facilidade aqui nunca teve e nunca terá. Do lado esquerdo, QR Code da nossa parceira Betano, fazendo o cadastro no QR Code, você ganha 30 dias do nosso grupo de tips, ok? QR Code também do nosso grupo do Telegram gratuitamente. Ó, quer saber o que a gente fez nesses jogos aqui ao vivo? Tem lá no Instagram, corre lá pra você ver lá, beleza? Ó, cara, futebol é acordida, o Napoli perde pro PSV e pega e dá 3 na Inter, vai entender o futebol, né? Então vamos embora lá, sem muitas delongas, vamos iniciar os trabalhos. Vamos iniciar os trabalhos, rapaziada, que às 11 horas da manhã na Premier League tem um jogo bem interessante, o Arsenal recebendo o Crystal Palace às 11 horas da manhã. O Arsenal, que é o líder do campeonato com 19 pontos, 4 vitórias e um empate, o Sunderland aqui, hein, já é vice-líder com 17, depois da vitória de 2-1 sobre o Chelsea. Peguei essa virada, hein, lá no Instagram, corre lá. Crystal Palace aqui nono colocado com 13 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui, por mais que o Crystal Palace seja um time enjoado, seja um time difícil de ser enfrentado, mas pra mim o Arsenal é mais time que o Crystal Palace. Então pra mim aqui eu vou deixar, sem muitas delongas, Arsenal pra vencer. Claro, não será um jogo fácil, mas o Arsenal sim é favorito diante do Crystal Palace. Pra mim é Arsenal pra vencer. Outro jogo bem interessante vai ser o jogo do City e o Aston Villa. Aqui também às 11 horas da manhã. O City está em terceiro colocado com 16 pontos, com 4 vitórias e um empate. E vai enfrentar aqui o 11º colocado, o Aston Villa, que vem de 3 vitórias consecutivas e está aqui invicto dos últimos 5 jogos. Dentro de casa, o Aston Villa, ó, vem de 3 vitórias consecutivas, um empate e uma derrota. City fora de casa, 3 vitórias e 2 empates. E os confrontos entre eles aqui, ó. O último jogo aqui, ó, City ganhou de 2-1 em casa, outro jogo 2-1 para o Aston Villa. O último jogo que o Aston Villa jogou em casa ganhou de 2-1, outro jogo 4-1 pro City, outro jogo 1-0 pro Aston Villa e outro jogo 3-1 para o Manchester. Os dois jogos que o Aston Villa jogou com o United, com o City dentro de casa, ele ganhou os jogos. Ok? Então assim, a odd, claro, vai pagar um favoritismo de 1,75 para o Manchester United e 4,50 para o Aston Villa. Concordo sim que o Manchester City é um time melhor, tem mais jogadores decisivos, é melhor montado ali pelo Guardiola, que seja a odd de favorito, beleza. Mas previamente eu vou deixar para um over 2,5. O Aston Villa vem de bons jogos dentro de casa, está invicto dos últimos 5 jogos. O City ultimamente vem oscilando muito, tomando um gol ali no campeonato. Mas assim, essa odd me interessa muito mais em live, ao vivo, para eu tentar pegar um back Manchester City. Previamente eu vou deixar esse over 2,5 e aí, ao vivo, se o City tiver com aquele padrão, empurrando o Aston Villa para trás, tendo chance e oportunidade de gols, aí a gente entra nesse back Manchester City. Mas previamente vai ser over 2 gols e meio no jogo. Próximo jogo é lá na Alemanha, vai ter um jogo interessante entre o Leverkusen e o Freiburg às 11h30 da manhã. O Leverkusen em quinto colocado com 14 pontos, está invicto nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e um empate, vai enfrentar o Freiburg que está em 11º colocado, está invicto nos últimos 5 jogos, mas se pegar por outro lado, tá 3 jogos que não vence com 3 empates consecutivos. Dentro de casa, ó, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Leverkusen, mas aqui a derrota contra o PSG a gente não vai levar em muita consideração, porque aqui a gente está falando já de campeonato alemão. Jogo fora de casa do Freiburg. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Gosto muito de ver confrontos entre eles frente a frente. O último jogo na casa do Freiburg foi 2-2. Outro jogo na casa do Leverkusen foi 5-1. Mas aqui é muito complicado quando a gente vai para a temporada passada. Por quê? Porque a temporada passada o Leverkusen era um time totalmente diferente. Claro, vai ter alguns jogadores que permaneceram, mas os jogadores que realmente faziam diferença foram vendidos. Então é outro treinador, são outros jogadores, então fica até complicado você se comparar com a temporada passada do Leverkusen, das últimas 2 temporadas, né? A odd tá pagando aqui no momento, vamos ver aqui quanto tá pagando. O computador tá se arrastando, hein? 1,83 para o Leverkusen e 4 para o Freiburg. Aqui eu vou falar a mesma coisa que eu falei do City.
Eu acredito que o Leverkusen seja favorito, mas eu acho essa odd meio desregulada. Eu acho que é jogo para gols, eu vou deixar também esse over 2,5. E ao vivo ali, se tivermos oportunidade, aí sim a gente pode pegar esse back Leverkusen. Mas previamente eu vou preferir ficar na linha de over 2,5. Aí eu confio no Leverkusen, eu quero pegar com empate. Beleza, com empate eu já acho que é uma legal. Mas ao vivo ali, dependendo do andamento, a gente pode pegar esse back Leverkusen se ele estiver muito bem, é claro. Vamos para outro jogo, também lá na Alemanha, às 1h30 da tarde vai rolar o jogo do Stuttgart contra o Mainz. O Stuttgart é o quarto colocado com 15 pontos e vem muito bem dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias consecutivas. Vai pegar o Mainz, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 16º colocado, e tá aqui há 3 jogos que não vence, dos últimos 5 só ganhou 1. A odd vai estar pagando, claro, um favoritismo para o Stuttgart, e eu gosto do time do Stuttgart dentro de casa, vejo com muitos bons olhos aí essa odd de 1,75 para o Stuttgart, e para mim é Stuttgart para vencer o Mainz às 1h30 da tarde. Vamos aqui para Portugal. Portugal vai rolar um jogo às 3 horas da tarde, o jogo entre o Tondela e o Sporting de Portugal. O Sporting é o vice-líder do campeonato com 19 pontos. Tem aí de 4 jogos de invencibilidade, são 3 vitórias e um empate. E vai pegar o time aqui que é o vice-lanterna, o 17º colocado, que dos últimos 5 jogos aqui só ganhou um jogo. Aqui não tem muito o que você procurar, o que você ficar pesquisando, é esporte para vencer. Infelizmente a odd está muito baixa, 1,22, mas para mim é Sporting para vencer aqui o Tondela. Vamos para o El Clássico, Barcelona e Real Madrid. No caso, Real Madrid e Barcelona pela 10ª rodada da La Liga da Espanha. Esse jogo ao 12h15. Vamos à classificação, meu parceiro. Classificação aqui, ó. O Real Madrid tá com 24 pontos. É líder do campeonato, vem de 4 vitórias e uma derrota. Barcelona, vice-líder do campeonato com 22 pontos, também vem de 4 vitórias e uma derrota. Os últimos 5 jogos em casa do Real Madrid são 5 vitórias consecutivas. Barcelona fora de casa são 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, tá ok? Se a gente pegar aqui os últimos jogos entre eles, aqui ó, o último jogo, Barcelona ganhou de 4-3 do Real Madrid. Outro jogo foi 2-2, outro jogo 5-2 Barcelona, outro jogo 4-0 Barcelona e outro jogo aqui 2-1 Barcelona. São 4 vitórias e um empate do Barcelona contra o Real Madrid. Mas aqui, cara, eu acho que é muito parelho, tá ok? O Barcelona vai ter alguns desfalques. Pra mim, é um jogo bem parelho aqui. Quando é clássico, eu acho que essa questão de um time estar melhor do que o outro, eu acho muito complicado. Pra mim aqui é um jogo pra gols entre Real Madrid e Barcelona. Eu acho que dos últimos 3, 4 jogos que deixamos aqui desses clássicos, deixamos para a linha de gol. E novamente vou acreditar aqui nessa linha de gols, um jogo pra ambas marcas, um jogo pra over 2,5 pra mim, um jogo pra gols entre Real Madrid e Barcelona aqui no El Clássico ao 12h15. Para finalizar, tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro aqui. Primeiro jogo, o jogo do Palmeiras, às 8h30 da noite, válido pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras, que ainda assim é líder do campeonato, vem de 4 vitórias e uma derrota. A última derrota foi aquele polêmico jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro em terceiro colocado com 56 pontos. Tava 4 jogos sem vencer, o último jogo venceu de 1-0 o Fortaleza. A odd aqui, se a gente pegar aqui, ó, vamos organizar aqui, que o negócio aqui tá devagar, tá lento. 1,80 para o Palmeiras e 4,50 para o Cruzeiro. O confronto entre eles, o Cruzeiro ganhou, foi isso mesmo? O Cruzeiro ganhou em casa de 2-1. Agora o jogo de volta na casa do Palmeiras. A odd do Palmeiras a 1,80. Acredito sim que o Palmeiras seja favorito, não tão favorito assim. Não tão favorito. Aquela coisa, informações que o Palmeiras vai titular. Eu acho que deve ir titular, porque tá brigando pelo campeonato lá em cima. Mas o Palmeiras tem um jogo muito importante no meio da semana e perdeu o primeiro jogo para a LDU de 3-0. Então é sempre muito complicado. Agora sim, aquela derrota de 3-0 para a LDU, o que aquela derrota fez com a cabeça dos jogadores? Como os caras estão psicologicamente para jogar esse jogo contra o Cruzeiro? Então assim, eu particularmente não vejo todo esse favoritismo a 1,80 para o Palmeiras. Eu acho que as odds deviam estar mais parelha. Claro que vai pesar para o Palmeiras, que é o líder e está jogando em casa, mas eu acho que essa odd muito baixa para o Palmeiras. Eu vou deixar
um jogo para gols. Para mim, um jogo para ambas as equipes marcam gols. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro não consegue marcar um gol do Palmeiras. O Palmeiras ultimamente vem tomando muitos gols. E claro, o Palmeiras também tem um ataque muito forte. Eu acredito que possa bater se ambas marcam aí para Palmeiras e Cruzeiro. Para um bilhete pronto, você pega ali o over 1,5, que deve dar muito bom também, tá beleza? Para finalizar, rapaziada, vai ter o jogo do Botafogo e o Santos. O Botafogo recebe o Santos no Newton Santos às 4 horas da tarde. Válido também pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro Betano. E o Botafogo aqui, ó, é o 6º colocado com 46 pontos, vem de 2 vitórias e 3 derrotas e vai pegar o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É um jogo muito importante pro Santos, porque se o Santos, por exemplo, empata e o Vitória ganha, o Vitória ganhou do próprio Santos no último jogo. Se o Vitória aqui, vamos supor, o Santos perde, o Vitória empata, o Vitória já sai da zona e bota o Santos na zona de rebaixamento. Por aí você tira, né? É um jogo muito complicado pro Santos. Os últimos 5 jogos em casa do Botafogo, ó, 2 vitórias, 2 empates são derrotas, e o Santos jogando fora de casa tá 4 jogos que não vence. No primeiro turno eles se enfrentaram e o Botafogo ganhou de 1-0. Então assim, o Santos ultimamente vem jogando muito mal. Fez, claro, um belíssimo jogo contra o Corinthians, mas se o Santos jogasse todo o jogo como ele jogou com o Corinthians, ele não tava na zona de rebaixamento, né? Então assim, eu acho pouquíssimo provável o Santos vencer o Botafogo. Claro, pode acontecer porque do futebol acontece de tudo, mas eu acho pouco provável acontecer essa vitória do Santos. A tendência é que o Botafogo vença ou empate esse jogo. Para mim é Botafogo com empate, para mim aí, você que é mais agressivo, Botafogo para vencer o jogo, tá ok? Faz aí a sua dupla, faz aí a sua tripla, nada mais que isso, meu parceiro, nada mais que... Cara, eu esqueci o jogo do Galatasaray. Vou deixar Galatasaray para vencer. Ó, vou deixar uma quadra aí. Ó, vou deixar o Arsenal para vencer, over 1,5 no jogo do Manchester City, Galatasaray para vencer, e se preferir pode pegar Leverkusen com empate ou over 1,5 gols, tá beleza? Ou então pega só os jogos das 11 horas em ponto e deixa os outros para fazer a casadinha dos outros jogos aí. Claro, se você quer receber uma lista maior de jogos, mais bilhetes prontos, aí você vai chamar abaixo aí, tem um WhatsApp, é só chamar que a gente diz para você qual os trâmites, beleza? Então é isso aí, rapaziada, bom sabadão pra você que tá assistindo no sábado, bom domingão, tamo junto, gestão de banca sempre, meu parceiro, e até a próxima.